Notícias sobre Luiz Henrique. Sim, o jogador que já não é mais, na teoria, né? Não é mais jogador do Fluminense, mas segue ainda chamando atenção e sendo notícia. O valor da venda estava errado? O que aconteceu? A gente tem que entender melhor um pouquinho como que está acontecendo essa situação. Outra notícia também é sobre Marrone. A gente fala do antigo e fala do novo. Será que é o novo? Não tem mais aquele otimismo todo por Marrone, não. Enfim, vamos embora. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente poder falar das notícias desta quinta-feira. Semana sem jogo do Fluminense é estranho, né? Bem, vamos lá. Notícia do Vitor Lessa sobre Marrone, sobre o jogador. Os dinamarqueses do Midtjylland já enviaram... Vamos lá. O Fluminense fez uma proposta pelo Marrone, que é jogador do Midtjylland, queria ele por empréstimo, tentando uma liberação gratuita, né? Ou seja, o Midtjylland libera de graça, o Fluminense pega ele emprestado, havia ali uma questãozinha relacionada à opção de compra e tal, e com isso o clube dinamarquês fez uma contraproposta ao Fluminense, incluindo ali, ou seja, a liberação não sendo de graça. Resumindo, os dinamarqueses querem que o Fluminense pague pelo empréstimo de Marrone. Algo que não é tão absurdo não, tá? Já aconteceu por várias vezes, inclusive o próprio empréstimo de Pineda, por exemplo, hoje no Fluminense, é um dos empréstimos que foram pagos. Então isso não é tão absurdo assim, não. Só que o Fluminense enviou uma outra contraproposta, uma contraproposta da contraproposta. E, bem, essa nova oferta ali que o Fluminense fez, que já tá lá na mão do Midtjylland, não é, segundo o Vitor Lessa, uma oferta que o Fluminense tenha tanto otimismo de que vai conseguir a contratação. Foi uma oferta meio que assim, vai lá, se aceitar, aceitou, se não aceitar, a gente parte para outra. E aí a gente pode ver nos próximos dias novos nomes sendo incluídos na pauta de negociações do Fluminense. Aí é aquele negócio, né? Se cancelar o negócio com o Marrone, pode esperar que no dia seguinte vão ter 18 atacantes que foram sondados pelo Fluminense. Não, recebeu uma ligação, o atacante. Nossa, houve sondagem. Não, ele passou na frente do Fluminense, hein? Será que isso não é uma notícia interessante para ser publicada? E todas aquelas cavadas que a gente sempre vê. Vamos aguardar, né? Marrone, que viria como um ponta, que pode jogar pelos dois lados, mas é canhoto, poderia até substituir ele. Quem? Luiz Henrique, que é outro assunto. Lembrando que só sobre Marrone, eu acabei esquecendo de complementar um negócio. O Fluminense tem tempo ainda para efetuar essa contratação, né? Lembrando que qualquer jogador que venha de fora do Brasil pode estrear só após o dia 17 de julho. Então, o Fluminense efetuar a contratação, por exemplo, nessa semana, ainda teria mais 2 semanas ainda do jogador para ele poder estrear, né? Então, aí se for do mercado interno, também tem a mesma coisa. Então, a regra da CBF agora, a descrição, a janela é só ali. Agora sim. Luiz Henrique. Falando sobre o atacante do Bet, né? Ex-atacante do Fluminense, saiu uma matéria no portal Bisoccer, né? Que é um portal de notícias sobre futebol, falando sobre o Bet e sobre a chegada de Luiz Henrique. Por sinal, um dos principais temas do portal, na verdade, é Luiz Henrique quando se fala do Bet, né? Vou botar aí na tela. Tá aí, ó. O Betis pagará, a matéria é do jornalista Pepe Elias, né? É sempre bom a gente abrir para ver o jornalista que é. O Bisoccer, ele é um portal de jornalismo colaborativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é um Globoesporte.com, por exemplo. Na verdade, o Bisoccer, ele é mais especializado em resultados ao vivo para casa de apostas e tal, né? Como por exemplo, Flash Score, 365 Scores e tal. Esses resultados ao vivo. Eles têm ali, como por exemplo, também, acho que é importante a gente citar, o OneFootball, né? O OneFootball é um aplicativo de resultados ao vivo, que foi se agregando e aumentando ali na sua qualidade também por notícias. Só que o OneFootball ele reproduz notícias de outros portais. O Bisoccer, eu confesso, eu não sei exatamente
como funciona a questão das notícias publicadas por eles. Mas o Pepe Elias, até onde eu consegui achar, é um jornalista espanhol que escreve no BeSoccer desde abril de 2022. E tem outras matérias aqui, como por exemplo, de não haver uma oferta do Fenerbahçe por William Carvalho, né, que é do Betis. Então tem outras matérias aqui mais, entre aspas, exclusivas dele. Então voltando. Então merece minimamente o nosso crédito, tá? Não é simplesmente reproduzindo algo que traduziram errado e tal, como de vez em quando acontece. Vamos lá, vamos dar a lidazinha na matéria. O Betis pagará 7 milhões de euros ao Fluminense por Luiz Henrique. Hã? Que? Isso também me pegou de surpresa, eu confesso. Vocês vão lembrar que na época lá da negociação de Luiz Henrique, né? Ela aconteceu num sábado. Dia de Fluminense. Aliás, sai na sexta-noite, sai uma questão da Europa, um boato e tal. E no sábado há as confirmações de fato. Uma matéria do Caio Mota, que é um jornalista que cobre Flamengo, que tinha muitas fontes ligadas a intermediários também, além de ter também fontes ligadas também, obviamente, ao Fluminense, ao futebol carioca, e conseguiu apurar essa matéria. O Fluminense meio que escondia o jogo totalmente sobre essa venda. E ela sai no sábado, ali no final pela manhã, cerca de 11h30, se eu não me engano, da manhã. Eu tava até em Saquarema nesse dia, isso é um dia esquisito, né? Porque aí eu tava em Saquarema, porque tinha jogo lá em Saquarema, né? Aí eu não levei tênis, aí tive que ir no centro de Saquarema comprar tênis, decidi não gravar sobre a venda de Luiz Henrique, deixar pra gravar no domingo. E aí foram no meu Instagram pessoal perguntar por que eu não tinha me manifestado sobre um negócio assim absurdo. Depois eu cheguei com a informação de que na verdade não era 13 milhões de euros, né? Como se falava de início. Eram 9 milhões de euros mais 4 de bônus. Foi a informação que eu tive na época. E o Pepe Elias traz a informação de que, na verdade, são 7 milhões de euros. Lembrando, isso é o que se fala por lá. E o de 9, na verdade, a informação fui eu que trouxe daqui. Porque antes, até então, eu acho que, na verdade, ninguém mais bancou esses 9 milhões de euros. Não sei se o GE bancou também, ou só reproduziu o que eu falei. 9 milhões de euros. Até então todo mundo só fala de 13 milhões. Você pode ver que a própria entrevista de Mário Bittencourt no domingo, após a venda de Luiz Henrique, ele tá falando de 13 milhões, falando que uma parte é fixa, uma parte é variável. E eu inicialmente que trouxe a informação dos 9. Mas o Pepe Elias trouxe a informação de 7 milhões de euros, né? E eu lembro até de naquela época falar, olha, os bônus, né? Eles são, a maioria desses bônus, normalmente, tem uma parte extremamente fácil de atingir e uma parte extremamente difícil de atingir. Kaique, por exemplo, ele tem que ser campeão da Champions League com o City para alcançar parte do bônus. Tal qual Luiz Henrique também. Deixa eu ler aqui um trechinho da matéria. O resto, né, do valor, até os 13 milhões de euros, são variáveis, algumas delas difíceis de se cumprir. O ponta brasileiro, que vem do Fluminense, já tem as suas malas preparadas e deve chegar a Sevilha é a cidade do Betis, né? No próximo fim de semana, e aí a intenção de apresentá-lo mais à frente. Luiz Henrique será a primeira contratação do Real Betis a pôr em ordem no Manuel Pellegrini, no estádio. A partir da próxima segunda? Deve ser segunda. Acho que é segunda. Aí, enfim, vamos aqui para a parte que importa, né? O Betis acertou fielmente com o Fluminense o pagamento de 7 milhões de euros fixos por 85% de Luiz Henrique. Lembrando, o Fluminense ficou com 15%. E uma série de variáveis com a operação podendo chegar aos 13 milhões. Ainda que algumas são realmente complicadas que se cumpram. Aí tá aqui, entre aspas, uma fonte deles lá no clube do Betis, né? Para chegar aos 13 milhões, deveríamos ganhar a Champions. E esse, é claro, é o trecho em que a gente, aí daqui pra frente, ele vai falando, cita a questão de Luiz Henrique, a fala e tal, de toda a negociação. E a gente volta pra cá pra te ajudar sempre a interpretar a notícia. Primeiro ponto, tá? Se de fato o fixo é apenas 7 milhões, e enfim, a fonte que me passou isso me quebrou, isso pode acontecer, a venda se torna pior, ela se torna ruim. Assim, de verdade, porque a gente não tem noção de quanto são as variáveis. O que pode ter acontecido nesse meio tempo também? Lembrando que a minha apuração aqui, é óbvio, eu não consegui o telefone do presidente do Betis, não é ele a minha fonte, eu tô falando com ele. Mas é óbvio que a minha fonte aqui são fontes ligadas ao Fluminense e a Luiz Henrique, a transação em si. Você fala, Gabriel, então as suas fontes querem o bem do Fluminense. Nem sempre. Você acha que quem divulga a escalação quer o bem do Fluminense?
quem passa informação? Nem sempre. Mas só esse recadinho jornalístico pra vocês. Mas qual o ponto que eu queria colocar? Tanto que, se quisesse o bem do Fluminense não, mas o bem da gestão, não teria me passado que era 9 milhões fixo, deixaria correr a informação de que era 13 e ninguém ia ficar puto. Porque eu lembro que quando eu publiquei isso, um monte de gente ficou mais puta ainda com o Fluminense. Ou seja, né, cuidado com esse maniqueísmo aí. Mas voltando, é óbvio que tem intenção também, o Betis, essa fonte que passou, pode ter a intenção também de falar que pagou menos. O cara de lá tá querendo dizer que pagou menos, o cara daqui tá querendo dizer que recebeu mais. Isso é normal até de acontecer e é por isso que eu sempre tento trazer esse dever aqui não só de informação, mas também de interpretação das notícias. Como, por exemplo, vocês acham que foi coincidência a divulgação da venda acontecer, o vazamento da venda acontecer 1 dia, 2 dias depois de Luiz Henrique fazer aquele golaço contra o Olímpia? Não foi, né? Com certeza esse contrato tinha a mesma cláusula de João Pedro. Lembra a história de João Pedro? Quando João Pedro foi vendido, o Fluminense poderia depois cancelar o negócio pagando X milhões e, se fizesse isso, podia vender por mais milhões do que ele pagaria cancelando o negócio. Valeria a pena esse jogo. O Fluminense não fez isso para poder, né, não ficar mal no mercado. E com o Luiz Henrique, talvez eles tenham ficado com medo disso acontecer, enfim. Então é sempre bom ter essas interpretações. Qual pode ser o ponto de lá estar sendo publicado 7 e a informação que eu obtive ter sido de 9? Talvez 2 milhões sejam muito óbvios, sejam daqueles muito óbvios. Por exemplo, assim como tem parte desse que é pra ganhar a Champions League, e obviamente que o cara de lá fala que, uma parte é pra ganhar a Champions League. Às vezes é 1 milhão de euros desses 13 é pra ganhar a Champions League. Meio milhão é pra ganhar a Champions League, que é óbvio que isso não vai acontecer, o Betis ser campeão. Por outro lado, com certeza também tem, porque toda negociação tem, metas muito atingíveis, assim, que são óbvias, do tipo, Luiz Henrique entrar em campo, 500 mil de Luiz Henrique entrar em campo pelo Campeonato Espanhol, uma vez. 1 milhão por Luiz Henrique jogar 10 partidas do Campeonato Espanhol na primeira temporada. Tipo assim, é óbvio que isso vai acontecer, entendeu? Eu tô dando exemplos aqui. Mas 2 milhões serem muito óbvios. 500 mil dele jogar uma partida no ano. Tipo assim, que é só o clube, o Betis se resguardando de, se nesse tempo o jogador chegar aqui contundido e não jogar, eu não vou pagar essa parte. Então talvez a parte de cá, né, do Rio de Janeiro, já contasse com esses 2 milhões a mais, que obviamente devem acontecer, e a parte de lá, obviamente, quer jogar o valor para baixo, não admitindo que vai pagar. Isso pode ser uma das hipóteses. A segunda, mentiras, né? A minha fonte pode estar errada, a fonte deles, do Betis, né, do Pepe Elias, pode estar furada também, falando que vai pagar menos e tá só mentindo. Enfim, não sabemos. Então, é sempre bom deixar isso claro, né, explicar, porque eu já vi gente cravando, e isso eu acho outra coisa que eu acho engraçado também. Tipo assim, eu não tô advogando em causa... Tô advogando em causa própria aqui agora. Mas é engraçado que, tipo, o cara acredita no Pepe Elias que ele nunca viu, do B-Soccer que ele nunca tinha lido, e de uma matéria que tem 618 cliques até o momento. Assim, eu não conheço o Pepe Elias. Eu não sei se ele é um gênio do jornalismo mundial ou se essa foto aqui é do Google e, na verdade, o Pepe Elias nem existe. Isso pode acontecer, a gente já viu algumas vezes isso acontecendo no jornalismo brasileiro, inclusive. Mas o torcedor, ele já trata os 7 milhões como algo real e que todo mundo que tá aqui tá errado. Isso não faz muito sentido. Então, calma, vamos ver. Isso vai aparecer no balanço do Fluminense do ano que vem, né? Em abril do ano que vem é divulgado o balanço desse ano e vai estar lá o valor da venda. E aí a gente tira as nossas próprias conclusões. Isso é uma merda porque, né, talvez a eleição já tenha vindo, e talvez não, a eleição já vai ter passado, etc. Fica difícil também de dosar tudo ali. Enfim, até a próxima. Valeu.